Olha, e a semana termina com uma polêmica, né, na questão política do estado de Santa Catarina. Exatamente porque, no início desse ano, o governador Jorginho Melo, do PL, anunciou alterações no seu primeiro escalão. E, para a surpresa de muita gente, nomeou está em vias de nomeação do filho Felipe Melo, advogado, para assumir a Secretaria da Casa Civil. Aí o PSOL, através do advogado Rodrigo Sartotti, entrou com uma liminar, né, um mandado de segurança no Tribunal de Justiça da Catarina, e o desembargador substituto João Marcos Bosch acabou concedendo a liminar. A Procuradoria-Geral do Estado disse que recebeu isso com surpresa, que já está recorrendo, inclusive, desta decisão, mas nós vamos saber do advogado que representou o PSOL nesse mandado de segurança, o Dr. Rodrigo Sartotti, para ver o que ele diz a respeito e por que a decisão de entrar na justiça contra a nomeação e a posse do filho do governador. Dr. Rodrigo, boa tarde. Boa tarde, Elias. Boa tarde aos seus ouvintes. Tudo certo? Tudo certo. Quer dizer, certo, aí mais ou menos a gente pode dizer que não está, porque alguma coisa não tá correta nesse caso aí, né, doutor? As coisas não estão muito bem aqui no nosso estado, Elias, né? Infelizmente, o governador tomou essa decisão, né? Ele já vinha aventando essa possibilidade há alguns meses de nomear o próprio filho, e ele resolveu, no fim das contas, né? Anteontem, na verdade, ele divulgou que, de fato, nomearia o próprio filho para o cargo de secretário de Estado, né? E nós, do PSOL, entendemos que isso configura, sim, um caso de nepotismo que é vedado, né, tanto à luz da Constituição, quanto a partir da jurisprudência do STF, e também a gente tem um decreto estadual que proíbe, né? Além de tudo, né, se trata de uma situação extremamente imoral, né? Transformar o governo estadual no quintal da própria casa, né? Imagine você se agora qualquer prefeito no interior de Santa Catarina tem, sei lá, 3, 4 filhos, se elege prefeito e resolve nomear os 4 filhos, 5 filhos, 6 filhos secretários municipais. Vai virar a festa da uva, né? Então, por isso que nós ingressamos com essa ação, né, com esse mandado de segurança coletivo, questionando essa nomeação, né? A gente pediu ali uma liminar preventiva para impedir o governador de fazer essa nomeação, até porque se trata de um cargo com um salário de R$25 mil, não é pouca coisa, é o mesmo salário do governador, portanto, teremos ali um grande prejuízo aos cofres públicos também, né? Na nomeação de uma pessoa para ter esse salário. Perfeito. Agora, claro que muita gente criticou a medida tomada pelo PSOL, através do senhor, de ingressar na Justiça, alegando que já existe uma decisão da Justiça Federal dizendo que não tem problema no caso de cargo equivalente, né? Ou seja, governador e secretário. Não poderia ser, de acordo com alguns, um secretário adjunto ou um diretor de uma secretaria, aí seria nepotismo. Mas no caso do Felipe, segundo alguns, diz, não, tá valendo, tá certo. Então, Elias, na verdade, essa opinião, né, esse posicionamento jurídico, ele está um pouco equivocado, né? Acho que primeiro a gente pode fazer até uma linha do tempo, né? Nós tivemos, no final de 2007, o STF editou a súmula vinculante número 13, que é a súmula que veda os casos de nepotismo, ou seja, nomeação de parentes para cargos públicos, né, para cargos comissionados, cargos de confiança. A gente já tinha uma resolução também do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, vedando isso no Poder Judiciário, tem uma vedação disso também no âmbito do Ministério Público. Então temos essa súmula vinculante. E como o próprio nome já indica, né, a súmula vinculante é uma figura prevista na Constituição, lá no artigo 305-A da Constituição da República, é um instrumento que vincula, ou seja, é de observância obrigatória, tanto de todos os membros do Poder Judiciário quanto da administração pública. Pois bem, tivemos essa súmula.
Aí começaram, né, como era uma prática muito comum no Brasil, né, nomeação de parentes para cargos públicos, né, começaram as discussões na justiça. Inclusive aqui em Santa Catarina a gente teve várias situações de prefeitos do interior, salvo o melhor juízo, a gente teve uma situação, né, há alguns anos, de um prefeito eu acho que era o prefeito de Jaraguá do Sul, que tinha nomeado a própria esposa para chefe de gabinete. Isso foi a discussão no Tribunal de Justiça. Enfim, essas discussões começaram a chegar no STF, e o STF aqui e acolá começou a flexibilizar a própria súmula. Né? Começou a dizer, não, os cargos que têm natureza eminentemente política, desde que não esteja configurada ali uma falta de razoabilidade na nomeação e que a pessoa seja idônea, né, para assumir o cargo, pode. Aí, em várias situações, vários casos concretos, o STF começou a flexibilizar, em casos concretos. Né? Ou seja, não são decisões que vinculam as outras pessoas que estão fora desse caso concreto. Bom, tivemos toda essa discussão. Em 2008, o então governador aqui do estado, Luiz Henrique, ele, a partir dessa súmula vinculante 13, ele editou um decreto, o decreto 1836, de 2008, que proíbe em Santa Catarina, né, no âmbito do governo estadual, qualquer tipo de nepotismo. Então, e esse decreto está vigente até hoje, né, e foi totalmente ignorado pelo governador. Bom, então, quando as pessoas dizem que não, o STF já decidiu, não é bem assim. O STF sim tem decisões esparsas, mas uma decisão definitiva do STF, ou seja, do plenário do STF, lá dos 11 ministros juntos decidindo, nós não temos. Tanto é que, não sei se tu recordas, Elias, em 2017, o prefeito Marcelo Crivella, do Rio de Janeiro, né, o então prefeito, ele nomeou o próprio filho para secretário da Casa Civil, um cargo muito semelhante ao que o governador quer nomear o filho dele agora, né? Então, ele nomeou para chefe da Casa Civil e entraram com uma ação também, isso foi ao STF, e o STF, numa decisão liminar do ministro Marco Aurélio, impediu o Crivella de nomear o próprio filho. Esse caso acabou não indo para o plenário porque o Crivella voltou atrás e nomeou uma outra pessoa, né, desistiu da nomeação do filho e nomeou uma outra pessoa. Então, perdeu o objeto ali, o STF acabou não discutindo isso no plenário. No ano passado, chegou um outro caso no STF, bem interessante, de uma cidade do interior de São Paulo, que eu não recordo agora o nome. Nessa cidade aconteceu uma coisa bem até chega a ser até engraçado, né, para não usar outro termo. Mas eles aprovaram nessa cidade, os vereadores aprovaram uma lei que proibia o nepotismo em qualquer situação. Teve uma reviravolta política na cidade e aprovaram uma lei que permite o nepotismo em qualquer situação. O Ministério Público do Estado de São Paulo entrou com uma ação, né, no Tribunal de Justiça de São Paulo para declarar a inconstitucionalidade dessa lei. Esse caso foi parar no STF, num recurso extraordinário, né, então, no ano passado, e o STF reconheceu a repercussão geral desse caso, ou seja, reconheceu que esse caso tem relevância política, tem relevância social, né, então reconheceu essa repercussão geral e esse caso passou a ser o tema de repercussão geral número 1000 do STF, né? Tem até esse número meio emblemático, né? O tema número 1000, que está pendente de julgamento no STF, esse tema, né? Desde o ano passado. Então, o STF ele vai julgar isso de modo definitivo em breve, ainda não julgou. Ou seja, quando as pessoas então dizem que não pode porque o STF já disse que pode, não é verdade. Sim, tem decisões esparsas dizendo que pode, mas não tem uma decisão definitiva e com efeito que valha para todo mundo. Essas decisões esparsas, elas só valem nos casos concretos. A par disso, nós temos aqui no nosso Tribunal de Justiça de Santa Catarina decisões recentes, inclusive, decisões colegiadas, né, decisões coletivas do nosso Tribunal de Justiça, né, de todos os desembargadores, dizendo que não pode nem encargo de natureza política. Inclusive, na ação que nós ingressamos ontem, nós citamos um precedente de relatoria do desembargador Hélio do Vale Pereira. É um caso, se eu não me engano, do município de Anita Garibaldi, aqui de Santa Catarina, que o prefeito nomeou o próprio filho como chefe de gabinete. Entraram com a ação e o nosso Tribunal de Justiça disse que isso não pode, que configura nepotismo. E para a gente fazer aqui uma comparação, o cargo de
secretário-chefe da Casa Civil nada mais é do que o chefe de gabinete do governador, né? Porque a gente não tem mais a figura do chefe de gabinete do governador, né? Essas funções passaram para o chefe da Casa Civil. Então, bom, se não pode ser, o filho não pode ser chefe de gabinete do prefeito, conforme o nosso Tribunal de Justiça decidiu no ano passado, em julho do ano passado, como é que agora pode o filho do governador ser o chefe da Casa Civil do governador, né? Entre aspas, o chefe de gabinete do governador? Então, como eu te disse no início, né, não se trata de uma questão jurídica simples, é uma questão jurídica complexa. Nós temos um decreto de Santa Catarina, o STF está pendente de julgamento desse tema número 1000, de repercussão geral sobre nepotismo em casos de cargos políticos, e nós temos decisões recentes do nosso Tribunal de Justiça dizendo que não pode nem em casos nem em cargos de natureza política. Por isso que nós ingressamos com essa ação ontem, né, nós levamos todos esses argumentos ontem à apreciação do Poder Judiciário. O doutor João Marcos Buch, que era o juiz de plantão, né, o desembargador de plantão, deu a liminar, né, saiu a liminar por volta das 9 horas de ontem à noite, e não sei se você já teve a oportunidade de ver a decisão dele, mas é uma decisão longa, são 19 páginas, e o desembargador, ele fundamenta muito bem os porquês dessa ilegalidade, dessa nomeação, né? Então, não se trata de uma questão simples, né? Compreendo que tem posicionamentos jurídicos divergentes, né, e respeito, mas quando as pessoas vêm e dizem que, não, é uma questão assim simples, 1 mais 1 é 2, não é simples, é muito mais complexo, né? Tanto é que a decisão ali tem 19 páginas, tem vários argumentos, por isso que é uma questão muito complexa.